Web TV Andradas Hoje. Entrevistas. Um oferecimento Icasa. Excelência em louça sanitária. Olá pessoal, estamos de volta aí com a Web TV Andradas Hoje e hoje uma entrevista muito gostosa, um bate-papo muito gostoso com a doutora Ellen Rocha de Andrade. Ela está à frente do programa de emagrecimento Bileve. Muita gente aqui de Andradas já conhece, já estão fazendo com ela aí, tem gente aí dando depoimento inclusive nos seus Instagrams, que a gente depois vai estar postando para vocês. É um assunto gostoso, de interesse de todos nós, e eu tenho certeza, não só das mulheres, mas vocês homens também que acompanham a nossa página. Doutora Ellen, muito obrigada por aceitar o nosso convite para dar essa entrevista gostosa, esse bate-papo gostoso, de um assunto que interessa a todo mundo, né? Com certeza. Fala um pouquinho para mim da sua graduação. Meu nome é Ellen Rocha, então. Minha primeira graduação em fisioterapia, me graduei na PUC em 2008, depois iniciei a faculdade de medicina. Eu tenho especialização em cardiorrespiratória, vários cursos e especializações na área de emagrecimento. Eu sou especialista também pela Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, em dermatofuncional. Que bacana! Já deu para perceber que o assunto hoje vai render. E se você tiver alguma pergunta, tiver alguma dúvida, manda aí pra gente nos comentários que a gente com certeza vai estar encaminhando aqui para a doutora Ellen. Doutora, vamos começar aí com uma pergunta que acho que todo mundo faz, né? Qual o diferencial dos demais métodos, esse Bileve que você... é um sucesso aqui na cidade de Andradas, né? Todos chegam com essa dúvida, né? O que tem de diferente nesse método de emagrecimento? Porque muitas pessoas já recorreram a vários profissionais tentando emagrecer e não tiveram sucesso, ou tiveram sucesso e depois voltaram a ganhar peso. O grande diferencial do programa de emagrecimento Bileve é que nós tratamos 3 pontos fundamentais para que o paciente tenha uma perca de peso efetiva e duradoura. Primeira, a mente. Nós temos que trabalhar a mente desse paciente, diagnosticando quais são os pensamentos sabotadores, os pensamentos que fazem você ganhar peso, mesmo sabendo alimentos que você pode comer que vai fazer você ganhar peso, você acaba ingerindo. Isso acontece por conta dos pensamentos sabotadores. Então, a primeira coisa que a gente trabalha com o paciente é a parte da mente, mudar a mente do paciente. Segundo, alimentação, né? Então, a gente tem 3 nutricionistas que trabalham comigo, que elas orientam o paciente, né, através de um plano alimentar, onde o paciente vai comer de tudo. Muitos pacientes têm medo, né, de começar um programa de emagrecimento e ficar restrito de muitos alimentos. Sim. Você vai comer comida mesmo, tá? Então, assim, o que a gente mais preza é alimentos saudáveis, lógico, e tirar o máximo dos alimentos industrializados, tá? E o segundo, a parte do corpo. Por quê? A gente trabalha com esses pacientes, eles vêm aqui na clínica de 1 a 2 vezes na semana, né, no Instituto IMA, onde eles vão passar por um processo de desintoxicação corporal. É uma sessão de estética. Por que a gente faz isso? Porque o nosso corpo, quando ele tem uma quantidade de gordura muito grande, ele fica inflamado. Nós ficamos com o corpo inflamado. Isso gera edema, indisposição, fadiga, mal-estar.
Então, nós usamos a tecnologia de infravermelho longo para esses pacientes virem fazer esse processo de desintoxicação. Aqui na clínica também eles já podem usar o nosso espaço para praticar atividade física. Tudo Sim. isso que eu tô falando já está incluso no programa, tá? E tudo aqui dentro do próprio Tudo IMA. dentro do IMA, tá? Nós fazemos todo o tratamento aqui. Então, eles têm também disponível a parte de exercícios aeróbicos, tem esteira, bicicleta, elíptico. Então, assim, é muito completo, porque a gente trabalha a parte de mente, alimentação e corpo. Puxa, bacana, hein? E eu tenho certeza absoluta que quem está nos assistindo, assim como eu, fazendo aqui as perguntas, quanto tempo leva esse tratamento? Então, por isso que é muito importante, né, a gente está fazendo a avaliação, a consulta inicial. Essa consulta inicial, ela vai mostrar pra gente qual o IMC, o índice de massa corpórea desse paciente, né, dados como através da biopedância, um aparelho que eu uso pra gente fazer essa aferição, né. Quanto que tem de gordura, quanto é a idade metabólica desse paciente, a gordura visceral, que é a gordura mais prejudicial, que é a gordura que mata, aquela gordura que fica dentro da cavidade abdominal, então diretamente ligada aos órgãos. Então esse aparelho mostra para mim quantos quilos essa pessoa tem de gordura visceral. Então, feita essa avaliação, a gente direciona o melhor programa para esse paciente. Nós temos 4 tipos de programa. Isso vai depender da quantidade de peso que esse paciente precisa perder. Então, tem de 4, 6, 8 e 10 meses. Olha só. E qual a estimativa, né, da perda de peso nesse tratamento aí? Qual que é a estimativa? Por exemplo, eu quero começar um tratamento aqui, né? Qual a estimativa? Você vai fazer todo esse programa que você falou, terminou de falar agora, né? Uhum. Mas tem uma estimativa? Tem. Geralmente, no primeiro mês, né, os pacientes perdem mais peso. Por quê? Principalmente por conta dessa parte da inflamação, né, que eu acabei de citar. Eles passam por esse processo de desinflamação, desintoxicação. Então, assim, na primeira semana, tem paciente que perde, assim, 5 quilos. São 5 quilos de gordura? Não. Primeiramente, você vai perder essa parte de retenção hídrica, esse edema, esse inchaço que você tá, que é causado por conta do excesso, né, do peso, excesso da gordura. E depois que você começa a perder diretamente a gordura mesmo. Então, assim, no primeiro mês, um paciente que tem a estimativa de perder em torno de uns 40 quilos, ele vai perder em torno mais ou menos de uns 8 quilos no primeiro mês. E assim, a gente vai definindo, né, de acordo com a quantidade que o paciente tem que perder no total. Doutora, existe a possibilidade, por exemplo, um paciente que lhe procura fez bariátrica, não foi bem sucedido. Aí ele quer fazer esse programa de emagrecimento. Existe essa possibilidade? Existe. E nós temos uma grande quantidade de pacientes que vem recorrendo, não só aqui, mas em Poços de Caldas também, com essa queixa. Pacientes que realizaram a cirurgia bariátrica, perderam peso, depois de um tempo voltaram a ganhar peso. Por que isso acontece? Por conta dos pensamentos sabotadores. Eu tenho uma paciente, eu gosto de usar ela de exemplo, porque ela sempre fala pra mim, ela fez cirurgia bariátrica, ela perdeu 40 quilos, depois de 4 anos, ela ganhou, durante esses 4 anos, 52 quilos. Nossa, 12 a mais. 12 a mais, né? Sim. Então, ela foi para mais 52 quilos. E ela chegou no meu consultório totalmente desmotivada, frustrada, porque ela me disse, doutora, eu já fiz de tudo. Eu já fiz de tudo, inclusive cirurgia bariátrica. Eu tô vindo aqui porque a minha família passou com você, meu pai, e eu vim porque é a última coisa que eu vou tentar. Então, assim, a gente vê aquele paciente muito, muito triste, fracassado, se sentindo fracassado, né? Com certeza. Mas por que isso não deu certo, né, essa cirurgia? Não é que não deu certo a cirurgia, por que o paciente não conseguiu manter? Porque não mudou a mente. Vou usar as palavras que essa paciente usou pra mim. Ela disse assim, doutora, eu fiz uma cirurgia no meu estômago, eu não fiz na minha cabeça. Eu continuei com os pensamentos sabotadores, eu continuei com aquela vontade, ansiedade de comer. Então, quando eu comecei a me recuperar da cirurgia, eu já passei a comer de novo em excesso. Então, por isso que acontece, esses pacientes pós-bariátrica acabam ganhando peso por conta de não controlar a parte psicológica deles. Que é importante, né? Muito Caminha importante. junto, né? Se não for assim, o sucesso não é 100%, né? Não é efetivo, né? Porque ele acontece momentaneamente. Com certeza. Depois o paciente acaba voltando a ganhar peso. Essa paciente, por exemplo, que você citou aí como exemplo para nós agora, ela continua em tratamento? Ela chegou a eliminar todo o peso que ela ganhou? Como é que foi o tratamento? Essa paciente, ela perdeu mais de 40 quilos.
Ela perdeu esse peso em torno mais ou menos aí de uns 7, 8 meses, tá? E a gente visa muito a saúde do paciente, tá? Então, o que acontece? Quando eles entram no programa, né, a gente já pede uma série de exames que a gente acha pertinente naquele momento, né? Então, a gente vai acompanhando esse paciente para que ele perca peso, mas não perca saúde, muito pelo contrário, né? Para que ele mantenha a sua saúde, que esse é o foco principal, né? A gente manter a saúde desse paciente. Essa paciente já teve alta, ela tem aqui em Andradas também alguns casos parecidos. Essa paciente que eu tô comentando com vocês é de Poços de Caldas. Ela já deve ter mais ou menos uns 4 anos que ela já fez o programa. Olha, e mantém o peso, sabe? Ela até me fala que quando ela vê um paciente na rua, alguém assim, que ela vê que tá sofrendo, até com dificuldade de andar, né, por conta do excesso de peso, que ela tem vontade de chamar essa pessoa e falar assim, deixa eu te contar, tem cura para isso. Porque ela quer, né, que outras pessoas conheçam. Sim, passar pela experiência que ela passou. Exatamente, né? Exatamente. E o que mais deixa a gente triste, nós da área da saúde, é saber que ainda a obesidade é uma doença que mata muito, Com né? certeza. É uma doença que, assim, a estimativa de morte dela é muito grande ainda. E por que a gente fica triste? Porque é uma doença que tem cura, né? Diferente de uma doença, por exemplo, um câncer que não tem cura, né? O paciente é diagnosticado, é muito triste, né, a gente dar diagnósticos assim, mas não tem cura. Agora, quando a gente dá um diagnóstico para o paciente de uma doença que tem cura, com certeza, e ele não consegue ser curado, é muito triste, né? Sim. Por isso que eu falo que o Bileve, ele é mais do que resgatar a autoestima, né? É salvar vidas. Não resta dúvida. Já teve pacientes que chegaram aqui querendo emagrecer 10, 15 quilos imediatamente, achando que vai fazer milagre. E milagres não acontecem, né? Porque é aquilo que você falou, mente e corpo tem que andar juntos, né? Acontece muito, tá? Os pacientes, nós todos, né? Nós somos muito imediatistas, Sim. né? Então, nós queremos tudo para agora, né? E o que acontece? A gente tem que levar em consideração, né, que esse peso que foi acumulado foi ao longo de anos, né? Sim. Então, assim, o paciente, quando ele chega aqui, eu escuto, eu acolho esse paciente, depois eu vou mostrando para ele pontos que ele não está visualizando, né? Então, eu mostro para ele que esse ganho de peso que ele teve, né, foi ao longo de anos. E a gente vai conseguir ainda resolver no prazo de meses, né? Então, quando a gente mostra esse lado do paciente, ele entende. Mas muitos pacientes chegam aqui falando exatamente o que você acabou de falar. Gostaria de perder 10 quilos nesse mês. Quando eu explico para eles entendem e aí eles entram no processo e vai acontecendo depois naturalmente. Com certeza. Existe limite de idade para fazer esse tratamento? Nós não atendemos crianças ainda, tá? Então, acima de 12 anos. Tem uma procura muito grande, eu fico até um pouco triste de não conseguir atender esses pacientes, né, abaixo de 12 anos. Tem muitas mães que estão fazendo o programa e gostariam que os filhos fizessem, mas eu não tenho especialização nessa área de pediatria. Entendi. Então, e a psicóloga, nutricionista que trabalha comigo também não. É um projeto futuro que nós queremos, sim. Eu sou mãe, sei da importância, né, dos filhos já crescerem aí direcionados, né, se livrando de muitas doenças que poderão ter na infância e na idade adulta, mas por enquanto a gente atende pacientes a partir de 12 anos. E até? Eu tenho lá em Poços um casal, eu gosto muito de dar exemplo deles, porque muitas pessoas falam assim, eu não consigo perder peso porque meu metabolismo já está muito desacelerado. Isso existe? Existe, mas tem como a gente reverter isso. Por quê? Eu tenho um casal em Poços, marido e mulher, eles moram na rua de cima da clínica. Ele tem, hoje eu imagino que ele esteja com uns 87 e ela acho que 89. Eles perderam juntos 40 quilos. Olha! Então, assim, não tem isso de idade, tá? Quando a gente entra com a metodologia correta, a gente faz o tratamento certo, direcionando esse paciente, ele vai perder peso. Com certeza. E fazer... a gente também tem que levar em conta que não depende tudo da médica, né? Não. Se o paciente sair daqui, ele realmente não seguir o que é passado aqui no programa, sim. Vai ser insucesso, né? Vai ser insucesso. Por isso que a gente faz o acompanhamento diário. As nutricionistas, elas ficam o tempo todo no WhatsApp, porque a gente tem um grupo no WhatsApp. Eu ia te perguntar isso, como é que é esse acompanhamento diário? É muito legal. Isso faz total diferença. As nutricionistas, né, eu também, mas geralmente à noite que eu olho mais o grupo, porque eu fico o dia todo em consulta, elas ficam observando os pratos dos pacientes. Então a gente pede para o paciente mandar para a gente todos os dias foto do peso dele, então ele pesa todo dia de manhã,
E ele manda foto também do prato do almoço, do prato do jantar. Imagina o impacto que tem isso quando você sabe que amanhã uma equipe vai estar esperando o seu peso, o prato do seu almoço, do seu jantar. Eu falo que no início os pacientes fazem porque sabe que tem pessoas ali observando. Depois, quando ele começa a perceber o benefício, né, dessa alimentação saudável, desse ritmo que ele está tendo agora de vida saudável, ele não faz mais para mostrar pra gente, ele faz por ele. Mas no início isso é muito importante. Por quê? Por conta desses pensamentos sabotadores, né? Então o pensamento sabotador te fala assim, come hoje, é só hoje, é gostoso, você merece, né? Daí você vai lembrar, se eu comer esse bolo hoje, eu vou ganhar peso, amanhã quando eu pesar e mandar as fotos, vai dar diferença. Então no início a gente precisa desse acompanhamento dessa maneira. E é bacana, é legal que a pessoa não, ela percebe que ela não está sozinha, né? Doutora, uma pergunta também que me surgiu agora. Você faz tratamento também para quem precisa engordar? Não faço, mas assim, existe. As nutricionistas que trabalham comigo, elas também atendem, né, fora do programa, né? Então, existe pessoas, né, que estão abaixo do peso, e daí, quando a gente pensa assim, ganhar peso, é ganhar massa muscular, isso, não a gordura. Sim. Então, existe pacientes, por exemplo, que chegou no peso ideal, mas a gordura dele ainda está alta. Então, ele vai manter aquele peso, mantendo a massa muscular e perdendo gordura. E acontece também de paciente, né, mas eu não atendo, mas as nutricionistas atendem, paciente que vem com queixa que sempre foi abaixo do peso, tá fazendo musculação, não tá conseguindo, né, ganhar massa muscular, através da alimentação consegue sim ganhar esse peso, mas aumentando a massa muscular. Qual a porcentagem dos seus clientes aqui? Mais homem, mais mulher? Aqui em Andradas, eu acho que assim, 70% mulher e 30% homem. Os homens eu falo que vem depois, né? A mulher vem... o homem vê o resultado. Isso. E acaba vindo também, Acaba vindo também. Pessoal, nós estamos conversando aí com a doutora Ellen Rocha de Andrade. Ela está à frente do programa de emagrecimento Bileve. Ela atende aqui, né, no IMA, no Instituto Médico de Andradas. Tem também aí em Poços de Caldas. Nós temos muitos seguidores aí na cidade de Poços de Caldas. Minha cidade, né, sou Poços Caldense. Se você tiver alguma dúvida, manda pra gente aí nos comentários. Nós vamos colocar também aí o endereço, o telefone aqui da clínica, para que você também possa marcar uma avaliação com a doutora Ellen. As pessoas que tiverem interesse, doutora, para fazer uma avaliação, como devem proceder? A gente tem o número do WhatsApp, tem o telefone fixo aqui do Instituto Médico. Tá, a gente vai estar colocando para vocês aí, é só anotar. Eles podem ligar aqui e tá agendando. Eu atendo aqui uma vez por semana. A partir de abril será nas quartas-feiras que eu estarei vindo aqui. Bacana. Isso. Nos demais dias eu estou lá em Poços de Caldas, na Clínica Núcleo. E quem está nos assistindo em Poços de Caldas? Poços de Caldas, minha clínica tem a clínica há 13 anos, lá na Rua Santos Dumont, 182, Clínica Núcleo Saúde e Movimento. Bacana. Foi um bate-papo muito gostoso com a doutora Ellen, né? Saúde está sempre em pauta e a gente sempre está procurando aí profissionais para estar falando com vocês. E hoje foi esse bate-papo gostoso sobre o programa de emagrecimento Bileve. Doutora, suas considerações finais para quem está nos assistindo? Eu gostaria muito de deixar, né, uma mensagem final para vocês, lembrando que obesidade é a doença hoje que tem uma comparação muito significativa em questões de índice de morte no mundo todo. Então, assim, como eu disse para vocês, né, a obesidade é uma doença que tem cura, tá? Tem cura. Então, não deixe para amanhã, trate de sua saúde. Eu falo que a aparência, né, a autoestima é uma consequência, mas a gente salva vidas aqui, né? E você mãe, você pai, que tem vontade, né, de vir e também levar para sua casa esse estilo de vida para que seus filhos se inspirem em vocês, porque nossos filhos, eles são o nosso reflexo, com né? certeza. Eles imitam nossas atitudes, nossos atos. Então, assim, venha aqui no Instituto IMA, vai ser um prazer receber vocês. E lá em Poços de Caldas, na Núcleo Saúde e Movimento. Muito obrigada. Doutora, a gente que agradece aí, foi muito bacana conhecê-la pessoalmente. Foi um prazer. A Web TV Andradas hoje já conhece clientes seus, pacientes seus que passaram por aqui. Então, essa daí é pra gente, nós estamos fazendo uma entrevista
cujo o programa de emagrecimento a gente já conhece alguns resultados, isso é muito bacana e a gente também super indica. Espaço sempre aberto na Web TV, sucesso e até uma próxima entrevista. Muito obrigada, um prazer. É isso aí, pessoal, a gente volta na próxima semana com mais uma entrevista gostosa aqui do IMA, Instituto Médico de Andradas. Um abraço a todos e até lá. Olá, sou Renata Nogueira, sou professora e eu vim aqui falar para vocês como foi meu processo de emagrecimento com o procedimento do Bilev. Eu conheci esse programa através da internet mesmo, através de Instagram, Facebook. E quando eu iniciei ele, eu estava com 116 quilos, 116 quilos, aliás. Sempre fui uma pessoa mais obesa, sempre, desde criança eu fui muito cheinha, eu sempre fui muito bem resolvida em relação ao meu peso, em relação ao meu corpo mesmo, a maneira que eu era. Porém, as outras pessoas percebiam como eu já estava chegando tipo assim, pedindo socorro mesmo, né? E aí eu resolvi procurar o programa e assim iniciei o tratamento. Iniciei o tratamento dia 23 de dezembro de 2020. Dali pra frente, graças a Deus, só fui evoluindo, né, no emagrecimento, fui perdendo peso. O programa ele foi muito eficaz, porque hoje em dia, como eu emagreci, muitas pessoas me procuram para saber do programa e como que foi, como que era, como que eu lidava com isso. Fazia tanto parte da minha disciplina, levantar de manhã, já tirar foto, os desafios que também acontecem, tipo assim, incluiu na minha vida de uma tal forma que começou a fazer parte como se fosse natural. Eu tive muito apoio aqui da equipe Bilev, né? E eu acho importante falar que eu eliminei 44 quilos em 10 meses de tratamento. Agora eu sou muito mais feliz, sou muito mais realizada. A minha qualidade de vida mudou completamente. Eu sou a Bruna, sou de Andradas, tenho 32 anos. Comecei a engordar mais depois que eu engravidei, depois que eu tive a minha filha, que acabava que eu não tirava um tempo pra mim. Eu fui cada vez engordando mais, eu cheguei a pesar 110 quilos. Até que eu conheci o método, fiz uma avaliação e comecei a fazer o programa. Aí eu emagreci 40 quilos. Hoje em dia minha vida é totalmente diferente, eu tenho qualidade de vida, pratico atividade física todos os dias, consigo brincar com a minha filha e hoje eu sou muito mais satisfeita com o meu corpo.